Marcos 4. É um trecho, uma porção pequena da palavra do Senhor, mas tão profunda, tão significativa, e eu estou assim cheio de expectativa que os irmãos sejam tão edificados com esse texto como eu fui. Eu estou cheio de expectativas de que a sua vida seja impactada como a minha foi, e que você seja edificado como eu fui. Essa é a minha oração, esse é meu desejo. Marcos 4, versículo 35. De antemão já informo que esse texto também está em Mateus 8 e também em Lucas 8. É um acontecimento que foi registrado em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Então, em 3 evangelhos essa mesma história foi contada. Mas hoje nós nos ateremos a ler Marcos. É assim que diz o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava para encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí apenas. Irmãos, vocês já observaram como as perguntas elas são frequentes nos evangelhos? Os evangelhos de Cristo, a palavra, a mensagem de Jesus nos 4 evangelhos, ela é muito frequente. Sempre há perguntas, indagações, sejam elas feitas a Jesus, ou seja, de Jesus feitas a alguém. Mas sempre aconteceram perguntas. Uma rápida observação ali no Evangelho, você verá que são várias. Eu cito aqui alguns exemplos. O jovem rico, foi pregado aqui recentemente, chega para Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nicodemos chega para Jesus e pergunta: como pode um homem nascer de novo? Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes? Uma pergunta. A mulher samaritana pergunta: de onde o Senhor vai tirar a água da vida? E apenas alguns exemplos. Na passagem que lemos, se vocês observaram, existem 4 perguntas. A primeira, feita pelos discípulos a Jesus no versículo 38. A segunda e a terceira, feitas por Jesus aos discípulos, no versículo 40. E a última, feita pelos discípulos para eles mesmos. Feita por eles, para eles, entre si. Se você observar melhor ainda, você verá que a primeira e a quarta se referem aos discípulos, estão dirigidas aos discípulos, e a segunda e a terceira estão dirigidas... Não, a primeira e a quarta estão dirigidas a Jesus, e a segunda e a terceira dirigidas aos discípulos e a nós, discípulos do Senhor. Então, isso aqui está aqui no texto, e é sobre essas 4 perguntas que eu quero conversar com vocês. É sobre essas 4 perguntas e as respostas dadas a elas que se fundamentará a nossa exposição dessa noite. Vamos então voltar ao texto. Naquele dia, sendo já tarde. Este dia
que o versículo 35 se refere, ele se inicia lá no versículo 1 do capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Do capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Aqui nesse primeiro versículo, Jesus inicia seu dia ensinando. Ele falou sobre a parábola do semeador, ele falou sobre a parábola da candeia, ele falou sobre a parábola do grão de mostarda, e no versículo 33 ele diz o Evangelho. E com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava. Então naquele dia aqui do versículo 35, é esse dia aqui que se iniciou lá atrás com o ensino de Jesus àquele povo. Após um longo período de ensino, já no final do dia, no cair da tarde, Jesus chega para seus discípulos e diz: passemos para outra margem. Aqui Jesus estava no mar da Galileia. Estava às margens do mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. É chamado de lago porque, de fato, é um lago. É um reservatório de água doce lá em Israel. Então Jesus fala: estamos nessa margem, vamos passar para outra margem, vamos atravessar o lago. Durante essa travessia, o que acontece? Duas coisas significativas. Jesus adormece na parte de trás do barco, não era um barco pequeno, uma canoa, era um barco relativamente grande. Jesus adormeceu na parte de trás. No decorrer da viagem, uma tempestade alcança aquele barco. E é no meio dessa tempestade, no meio dessa grande tribulação, que os discípulos acordam o mestre e faz uma das perguntas que nós iremos analisar. Foi nesse contexto de tribulação, de aflição, de uma grande tempestade, que surgiram as 4 perguntas. Nesse acontecimento, nós veremos que Jesus ofereceu aos discípulos uma oportunidade de viver na prática aquilo que eles já tinham experimentado em teoria. Eles tiveram aulas durante o dia inteiro, agora é a hora da prova. E vamos ver se vocês serão aprovados. E foi proporcionada também uma oportunidade a eles de aperfeiçoar a fé que eles professavam ter. Esse episódio ensinou aos discípulos também que ouvir a palavra de Deus não é suficiente. Nós não podemos ser simplesmente ouvintes e eles também não. Esse conhecimento ele tem que gerar fé no coração de cada um. E essa fé ela é demonstrada por meio de ações. Ações, palavras, pensamentos, atitudes. Aprenderiam, por fim, que na presença de Jesus há paz, mesmo em meio às piores tempestades. Vamos analisar a primeira pergunta. Versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Na versão NVI, a pergunta é feita de uma forma um pouco diferente. Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Mestre, nós estamos desesperados, nós vamos morrer. A palavra de Deus relata que já tinha começado a entrar água, que os ventos eram fortes, que as ondas eram altas. Então a morte era iminente para aquelas pessoas. E eles, desesperados, acordam Jesus e gritam: Mestre, o senhor não se importa que morramos? O senhor não se importa que nós pereçamos aqui dentro desse barco? Essa talvez, meus queridos, seja uma pergunta recorrente no meio do povo de Deus. Quando passamos por lutas, quando passamos por tribulações e grandes dificuldades, clamamos ao Senhor. Ele talvez não responda da forma e no tempo que nós gostaríamos. E nós, desesperados, falamos: Senhor, o Senhor não se importa? Eu estou nessa situação e o Senhor não se importa?
Irmão, se eu perguntasse aqui para vocês, Jesus se importa? Qual seria a resposta que você daria? Vamos lá, qual é a resposta? Sim. Eu não tinha dúvida que a resposta seria essa. Porque nós temos plena consciência de que Jesus se importa conosco. Ele deixou o trono da glória para vir até este mundo. Ele era Deus, estava com Deus desde o princípio, e desceu a essa terra, se tornou homem, sofreu as piores injúrias, por mim e por você. Será que Ele não se importa? Sim, Jesus se importa. Se alguma coisa nesta vida, se tem algo que nós não precisamos ter dúvida, se eu não preciso ter, você também não, meus irmãos, é que o nosso Senhor Jesus se importa conosco. Ele se importa. Agora, o fato dele se importar não nos livra de passar por lutas. O fato de Ele ter dado a vida por nós não nos livrou das nossas dores, nem das nossas tribulações. Nós passaremos por aflições nesse mundo. Ele declarou em João 16:33, no mundo passareis por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas, as adversidades, as tempestades, elas são inevitáveis. Elas vão ocorrer. Assim como nós sabemos e podemos afirmar que Jesus se importa conosco, nós também sabemos e podemos afirmar as tempestades são inevitáveis. Elas vão ocorrer. Ninguém está livre de passar por uma tempestade ou por uma tribulação. Eu não estou e vocês também não estão. Homem, mulher, rico, pobre, jovem, velho, todos estão sujeitos a passar. Naquele dia, aqueles discípulos, eles passaram por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade. Eles eram pescadores, como já sabemos, eles eram homens experientes na vivência do mar, mas eles ficaram apavorados, porque eles viram um problema que eles não tinham como solucionar. Eles não tinham como contornar aquela situação. Mas apesar daquela grande tempestade, algo acontecia naquele barco. Pessoas desesperadas, pessoas aflitas, e Jesus dormindo lá no fundo, com a cabeça sobre o travesseiro, ele tranquilamente dormia. O fato de Jesus dormir nesse barco não implica, não é demonstração de descaso ou de indiferença. Não é, meus irmãos. O fato dele ter dormido, sim, era uma consequência da obediência dele ao que ele veio fazer esse mundo. Ele veio falar das verdades eternas de Deus. Ele veio proclamar o reino dele. Ele veio dizer que há vida para nós. Porque ele trabalhou durante todo aquele dia, dentro daquele barquinho, ensinando, ele estava exausto. Quem aqui já teve a oportunidade de dar aula, talvez um longo período de aula, sabe o tanto que é cansativo da aula. O tanto que suga a energia de quem está à frente. E com Jesus não é diferente. Isso demonstra a perfeita e completa humanidade de Jesus. Porque ele foi plenamente Deus e plenamente homem. Então ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é se cansar. Ele sabe o que é se entristecer. Ele sabe da luta que passamos. Mas aquele sono dele não era um sono de indiferença. Era um sono de cansaço, de exaustão. Na realidade, aqueles discípulos, ao ver Jesus dormindo, eles não deveriam ir dormir também. Mas eles não poderiam ter feito a pergunta da forma como fizeram. Mestre, tu não te importas? Eles sabiam que Jesus se importava, mas aqui nós vemos uma certa censura, uma crítica ao fato de Jesus dormir
enquanto um terrível temporal acontecia naquele barco, e as pessoas desesperadas estavam preocupadas com a sua vida. Mas aqueles homens tinham motivos suficientes para também não se perturbarem, para também não se angustiarem, assim como Jesus não estava, para também permanecerem calmos e confiantes. Além de tudo que eles já tinham ouvido, além de tudo que eles já tinham visto, além das demonstrações que Jesus já tinha passado para eles, outras foram dadas aqui nesse episódio. Eles já tinham visto Jesus curar pessoas, ressuscitar mortos, dar vista a cegos, expulsar demônios. Será que Jesus não poderia contornar aquele problema também? Sim, poderia. Mas o que eles fizeram foi censurá-lo por estar dormindo. Mas olha só o que também eles viram naquele barco. Primeira coisa, Jesus declarou expressamente no versículo 35, passemos para a outra margem. Jesus não falou, talvez nós iremos passar para outra margem se a tempestade o deixar. Ele declarou que eles passariam para a outra margem. Aqui tinha um destino já determinado. Eles passariam para outra margem daquele lago. Havia a garantia que Jesus tinha dado de que eles chegariam do outro lado, independentemente das circunstâncias. Jesus não declarou, nós vamos passar para outra margem, mas no meio da viagem vai ter tribulação. Não, ele falou, passemos. Ele não garantiu que a viagem seria tranquila ou não. Irmãos, uma verdade que eu quero que você registre no seu coraçãozinho, se puder registrar no seu papel, na sua anotação. As promessas de Jesus se cumprem. Ele declarou que eles passariam para outra margem, e eles passariam para outra margem. Deus tem promessas para mim e para você. E mesmo que as tribulações nos alcancem, elas vão se cumprir. Segunda coisa que eles deveriam considerar antes de se desesperar. Jesus estava no barco. Se Jesus estava com eles, não havia motivo para desespero nem medo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, estava naquele barco. Como o salmista declarou no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, o que temerei ou a quem temerei? Se o Senhor é a minha fortaleza, meus irmãos, eu não preciso ter medo de nada. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não preciso ter medo de nada. Então eles podiam ter a segurança, Jesus está comigo, Ele é a minha fortaleza, eu não preciso ter medo. Mas ainda tinha uma terceira coisa, eles poderiam ter observado, e aquilo talvez aplacaria aquele temor que eles estavam sentindo. Se Jesus estava tranquilamente repousando, é porque ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Se Jesus estava em silêncio, se Jesus não estava agindo, não é porque ele não tinha o controle, é porque ele sabia que aquele não seria o final deles. Aquele não seria o destino final daqueles homens e o dele também. Porque o propósito de Deus para ele era outro, não aquele. Ele estava totalmente seguro, porque ele permanecia no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus. Ele estava cumprindo aquilo que Deus havia determinado para ele. Assim como Jesus descansava, eles também deveriam descansar. Não dormir e recostar a cabeça, mas não se desesperar. Será que Jesus sabia que uma tempestade aconteceria naquele dia, meus irmãos? Antes de determinar que eles atravessassem para outra margem? Jesus sabia. Sabia. Lembra de alguns episódios em que Jesus fez coisas grandiosas? Lembra do peixe
que ele mandou Pedro pescar, e dentro do peixe tinha uma moeda. E aquela moeda foi paga como imposto, como um tributo dado ao Império Romano. Lembra da morte de Lázaro? Jesus estava há alguns dias daquele lugar, mas ele falou, ele não morreu. Aquela morte não é o fim dele. Jesus sabe de tudo, porque ele é Deus. E Jesus sabia que naquele dia haveria uma tempestade. Mas então, por que ele resolveu assim mesmo atravessar? E, mais que isso, resolveu dormir. Ele decidiu porque ele queria que os seus discípulos aprendessem uma importante lição, meus irmãos. E que nós aprendêssemos uma importante lição nessa noite, aqui neste lugar. Na presença de Jesus, a paz, mesmo em meio às piores tormentas. Com Jesus no nosso barco, nós não precisamos ter medo das tormentas. Nós não precisamos ter medo da tribulação. Nós não precisamos temer as tempestades. Se Jesus está no nosso barco, nós não precisamos ter medo. Nós podemos confiar em Jesus. Mesmo nos momentos mais difíceis de nossa caminhada aqui neste mundo, nós podemos confiar em Jesus. Mesmo nas piores tempestades que nos acometerem, nós podemos confiar em Jesus. Assim como Ele estava com eles lá naquele dia, Ele está comigo e com você. É promessa dEle para nós. Em Mateus 28, versículo 20, está registrado: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é por alguns dias, não é apenas naqueles momentos mais difíceis que eu estarei com você, não é apenas quando você estiver louvando a Deus aqui na igreja, todos os dias. Jesus vai estar conosco, então nós podemos descansar. Em Hebreus 13:5, outro texto, o autor de Hebreus registra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Promessa do Senhor para nós. Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. O Senhor está comigo e com você em nossos barcos. O Senhor se importa, sim. Ele se importa. O fato dele ficar em silêncio não é indiferença. O fato dele ficar em silêncio não significa que ele não liga, não está nem aí para nós. Não, já cumpri minha missão, já fui, já dei a palavra, já morri, chega, eles se virem agora. Não. O silêncio do Senhor não é sinal de indiferença. É sinal de que Ele está preparando alguma coisa para nós. Seja o crescimento, seja a edificação, seja o fortalecimento da nossa fé, ou seja a vitória, glória a Deus. Ou seja a vitória. Mas nunca é a indiferença. Se as tempestades ocorrem, não é porque Ele deixou de se importar. As tempestades ocorrem porque elas irão ocorrer mesmo. Porque esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Esse mundo jaz no maligno. Aqui só tem tristeza, choro e ranger de dentes nesse lugar. É por isso que não é nosso lugar. Porque o lugar que Deus tem para nós é um lugar de paz, de contentamento, de alegria, de vitórias. Aqui não. Aqui é uma passagem. E nessa passagem muitos tropeços acontecerão, muitos percalços acontecerão. E tribulações também. Eu e você, meus queridos, nós devemos aprender a confiar no Senhor. Mesmo nos momentos de grandes tempestades da nossa vida. Em João 14:27, o Senhor Jesus declarou: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que as circunstâncias não roubam. Essa paz que é possível dormir mesmo no meio das tribulações, de uma grande tempestade. Essa paz foi nos dada por Jesus.
Mas houve ainda mais duas perguntas. Dessa vez Jesus fez a seus discípulos. Versículo 40. Pode olhar na sua Bíblia. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Numa outra tradução aqui, que eu quis trazer, na NVI, diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois de ter sido despertado, depois de repreender o vento, acalmar o mar, e ali vinha aquela calmaria, aquela bonança, aquele mar tranquilo. Jesus, ele não apenas se deteve a fazer esse milagre, a dominar a fúria daquelas ondas e daquele vento. Ele também tratou a incredulidade do coração daqueles homens. Ele aproveitou aquela circunstância para tratar da incredulidade deles. Acordar Jesus e clamar por sua ajuda não foi o maior dos problemas. Não foi por causa disso que ele fez essa repreensão a eles. Não foi porque eles o acordaram, mas foi por causa da forma como eles o acordaram. O problema é que eles duvidaram de Jesus. Eles duvidaram do amor, do compromisso de Jesus com eles. Essas duas perguntas feitas por Jesus, elas estão interligadas, conectadas. Fé e medo. Por que sois assim tão tímidos? Aqui a gente pode substituir tímidos por medo. Por que vocês têm medo? Como é que ainda não tendes fé? Essas duas perguntas foram feitas juntas, elas estão ligadas. Fé e medo são incompatíveis. Fé e medo são duas coisas antagônicas. Assim como fé sem obras. Assim como fé sem ação. Fé e medo não andam juntas. Onde tem fé, o medo não está. E onde tem medo é porque a fé não está. E Jesus falou: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Se existe medo é porque a fé ali não está. E o mesmo por contrário. Em Mateus 14, abra sua Bíblia em Mateus 14. Eu quero que você leia um texto comigo, que vai confirmar isso que nós estamos falando da fé e do medo. Mateus 14, versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele teve medo e não teve fé. Se ele tivesse tido fé, provavelmente ele não teria tido medo. Se ele tivesse confiado em Jesus, que mandou ele andar sobre as águas, e aquelas águas não iriam submergi-lo, afogá-lo, ele não teria tido medo. As perguntas que Jesus fez a esses homens, voltando aqui para o nosso texto de Marcos 4, essas perguntas feitas em tom de repreensão, de censura, ela demonstra que o Senhor esperava uma atitude diferente deles. Jesus esperava uma atitude diferente. Por isso, a censura. Porque sois tímidos, ainda não têm fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir. Isso está registrado lá em Romanos 10, 17.
E eles tinham ouvido. E mais do que isso, eles tinham visto, eles tinham presenciado, com os olhos deles, eles tinham visto Jesus agindo. Mas ainda assim, eles não tiveram fé, por isso tiveram medo. O medo decorrente daquela incredulidade deles levou-os a questionar se Jesus de fato se importava. O medo decorrente da incredulidade levou aqueles discípulos a fazer aquela pergunta a Jesus. Eles se mantinham incrédulos e se mantinham temerosos. Por isso se afligiram no meio daquela tempestade. Eles tinham que ter confiança em Jesus, meus irmãos. Eles tinham motivos para confiar em Jesus. Mais do que motivos, eles tinham evidências. Mas ainda assim, eles se mantiveram incrédulos. E nós, meus queridos? E eu e você? Diante das nossas circunstâncias, das nossas tribulações, das nossas tempestades, nós nos mantemos com fé ou com medo? Qual é a atitude minha e sua no meio das tribulações? Se for fé, não vou ter medo. Agora, se eu estou com medo, é porque eu não estou com fé. No meio das tribulações, será que nós não faríamos as mesmas perguntas? Jesus, o Senhor não se importa. Jesus, olha a minha situação e o Senhor aí, em silêncio. Domingo passado, o pastor André pregou sobre incredulidade. Ele mencionou o versículo 12 de Hebreus 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tendes cuidado. Nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos investir na nossa fé, fortalecer a nossa fé. Nós precisamos ter cuidado. Se nós acreditamos nas promessas do Senhor, se nós confiamos que Ele está sempre do nosso lado, se temos convicção de que nossas vidas estão no centro da vontade de Deus, nós não precisamos ter medo, mas fé. Tudo se resume a confiar em Deus e nas suas promessas. Deus tem promessas maravilhosas para todos nós. Promessa de paz, de vida, promessas de heranças maravilhosas. Mas nós precisamos confiar nele. Abacuque 2, Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Esses três textos têm algo em comum. Eles falam a mesma coisa. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10:38. E sabe o que esses textos dizem? O justo vive pela fé. Aquele que é justificado vive pela fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos pelo que temos, por onde moramos, pelo que aprendemos. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. E o que isso significa? Significa que nós somos guiados pela fé que temos no Senhor. Nós somos movidos pela fé que temos no Senhor. Nós somos incentivados, alimentados pela fé que temos no Senhor. É a fé vivendo em nós e nós vivendo em fé. É a fé que movimenta o justo. É a fé que determina os passos do justo. O justo vive pela fé. Em Timóteo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo 6:12, Paulo diz àquele jovem pastor: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Sabe o que é isso?
Lute pela sua fé. Cuide da sua fé, alimente a sua fé. Porque as tempestades virão. Porque as tribulações são inevitáveis. E no dia que eles se chegarem, você tem que ser encontrado firme, inabalável, diante das circunstâncias. Não incrédulo, mas crente, fortalecido pelas promessas do Senhor. E por quem Jesus é? Por que nós não precisamos temer? Porque o Senhor está conosco. Porque Ele tem promessas para nós. Salmo 23, 3, esse conhecido Salmo 23, versículo 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Senhor está conosco. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Joel 2, 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito grandes coisas. A palavra de Deus está repleta de textos que nos ensinam e que nos orientam a termos fé e não medo. O medo não pode ser, queridos, uma realidade nas nossas vidas. Não pode. Se eu ando com medo é porque eu não estou com fé. As tempestades, por mais violentas que elas sejam, elas não podem ser motivo de medo para nós, pois Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a última pergunta, os discípulos voltam a fazer a pergunta, mas agora eles fazem para eles mesmos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Versículo 41. Eles estavam com Jesus numa caminhada já de algum tempo. Eles já tinham presenciado milagres e milagres e milagres realizados por Cristo. Mortos ressuscitando, cegos enxergando. Mas eles ainda não conheciam plenamente Jesus. Quem é este? Quem é este? Jesus tem estado conosco há mais de 20 séculos. Há mais de 2000 anos, Jesus tem estado conosco. E nós também, às vezes, subestimamos o poder dele. Não conhecemos plenamente. Não confiamos que ele tem poder para acalmar as tempestades pelas quais passamos. E se ele não as acalmar, ele tem poder para nos guiar seguros até a outra margem. Nós ainda não temos essa plena convicção. E ele está conosco há 20 séculos. Nós não temos desculpas, meus irmãos. Nós não temos desculpa. Porque aqueles homens, eles talvez pudessem até ter um conhecimento limitado. Jesus não tinha completado a sua obra. Ele estava realizando a sua obra, mas não tinha feito tudo o que nós sabemos que ele fez. Então nós somos indesculpáveis, se nós ainda não conhecemos Jesus plenamente. E você sabe, não sabe quem Jesus é? Se eu pedisse para cada pessoa aqui, dar um conhecimento seu, individual, acerca de Jesus, uma característica, um conceito, o que você diria a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Eu tenho certeza que cada um aqui tem algo a dizer acerca de Jesus. Mas eu vou dizer aqui algumas coisas para que você, se não fosse aquilo que você já sabia, você vai sair sabendo. Primeiro, esse Jesus aqui, que acalmou essa tempestade,
Ele é o centro da Bíblia. Toda a Escritura trata de Jesus. Todos os textos convergem para Ele, para a sua divindade, para seu poder, para a sua graça, para a sua misericórdia, para o seu amor. De capa a capa, a Bíblia fala de Jesus. Por meio de símbolos, simbologias, mas aponta para Jesus. Jesus é o descendente da mulher, lá de Gênesis, que esmagará a cabeça da serpente. Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Jesus é quem tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e por causa dele nós somos sarados. Jesus é aquele sobre quem o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor, consolar todos os que choram. Ele é o verbo que estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela de amanhã. Esse é Jesus. Esse é o meu Jesus e o seu. E é Ele que diz para mim e para você: eu te deixo a minha paz. A minha paz eu te dou. Irmãos, eu não preciso ter medo. E você também não. Porque esse Jesus está conosco. Ele está no nosso barco. Ele prometeu que estaria. E Ele está. Naquele dia, aqueles homens atravessavam aquele mar, aquele lago. Uma viagem tranquila. Mas de repente, uma tempestade sobreveio sobre eles. De repente. Aquela região, eu pesquisei, diz que é muito comum isso. Porque é cercada por montanhas, e o vento se afunila entre as montanhas e vai cair lá dentro daquele lago, e cria aquelas ondas e aquelas correntes de vento fortes. Mas é algo inesperado, pode acontecer, mas quando que vai acontecer? Ninguém sabe. Então eles faziam uma viagem tranquila, atravessando. E a tempestade veio e os alcançou. Da mesma forma, nós estamos aqui tranquilos, mas uma tempestade pode nos alcançar. Um acidente de trânsito, um diagnóstico médico com resultado que não era o que eu esperava, um desemprego, um divórcio pedido por um dos cônjuges, uma doença, a morte de alguém muito querido. São tempestades que todos nós estamos sujeitos. Mas é tão bom saber, irmãos, que se a tempestade vier, nós não estaremos sozinhos. Tem uma música antiga, assim, nem tão antiga assim, mas de um grupo chamado Arotos do Rei, que diz assim:
Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas, pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que ele começou. Amém. Jesus vai estar conosco, porque ele prometeu que estaria. Eu quero terminar essa mensagem lendo Salmo 40. Abra sua Bíblia, eu quero que você leia comigo. Salmo 40, escrito pelo rei Davi. Salmo 40, versículo 1. Davi, perseguido, correndo um risco sério de morrer pelas mãos do seu filho, escreve: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu não sei quando a tempestade virá, meus irmãos, mas se ela vier, eu quero ser encontrado firme nas promessas. Eu quero. Na primeira pergunta nós aprendemos que o Senhor se importa sim com a gente. Foi uma pergunta totalmente descabida aquela que os discípulos fizeram. Jesus se importa sim. Não é o silêncio ou a falta de ação dele que vai desvirtuar ou diminuir o seu amor por nós. Nós precisamos ter fé que mesmo no silêncio e mesmo na falta de ação de Cristo, ele continua se importando. Nas perguntas seguintes feitas por Jesus, nós aprendemos que medo e fé são incompatíveis, são antagônicas. Não tem como ter medo e dizer que tem fé. Se eu tenho fé, o medo não pode estar na minha vida. E aprendemos também que aquilo que nós já sabemos a respeito de Cristo é mais do que suficiente para nós confiarmos nele. Tem 20 séculos que Jesus andou aqui nesse mundo. Fazem 20 séculos. Nós sabemos tudo a respeito dele. Não tem como eu duvidar de quem é Jesus e do que ele pode fazer. E por fim os discípulos perguntaram: quem é este? E nós vimos aqui que ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Criador, ele é o nosso Salvador. Então, se eu perguntasse para você, você pode ter paz no meio das tempestades? Qual seria a sua resposta? Sim, convicto, confiante, eu posso ter fé nos meios das tempestades. Eu devo ter paz no meio das tempestades. Eu não devo temer as tempestades, porque o meu Senhor está no barco comigo. Amém.